Que esquisito. Eu já ajusto. Liga aqui. Espera aí que eu já ajusto. Alegres vamos à casa do Pai, e na alegria cantar seu louvor. Em sua casa somos felizes, participamos da ceia do amor. Alegria no seio do Senhor, seu amor nos outros queremos iluminar seu povo com segurança e na salvação. Alegres vamos à casa do Pai, e na alegria cantar seu louvor. Em sua casa somos felizes, participamos da ceia do amor. Bom dia a todos. Aqui estamos, agradecendo a Deus mais uma semana que vivemos e nos confiando a sua misericórdia para mais uma semana que vem vindo pela frente. Hoje, o Senhor nos fala sobre a importância e como deve ser a nossa oração. Precisamos ser homens e mulheres de oração. Celebremos a nossa fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos uniu ao amor de Cristo. Irmãos e irmãs, aqui nos encontramos para celebrar o mistério da morte e a ressurreição do Senhor. Por esta Eucaristia, o Senhor, esposo da Igreja, renova a sua aliança para conosco e nós com Ele. Viemos para dialogar com Ele, ouvir sua palavra e nos convém. Viemos comungar seu corpo e sangue e assim entrar em comunhão mais profunda com Ele. Então, no início de nossa celebração, vamos pedir ao Senhor que perdoe os nossos pecados, que transforme a nossa vida, que nos converta, converta o nosso coração. Esta conversão nos faz reconciliar com o Pai e viver em comunhão com Deus, com Ele, nossos irmãos. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Tende compaixão de nós, Senhor, Porque somos pecadores, manifestai, Senhor, a vossa misericórdia. e dai-nos a vossa salvação. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Senhor, piedade de nós. Senhor, piedade de nós. Cristo Jesus, piedade de nós.
amor, bondade e misericórdia, cantando o hino de louvor. Glória a Deus nas alturas, glória, glória, aleluia. Glória a Deus faz na terra, glória, glória, aleluia. Glória, glória no céu, paz na terra entre os homens. Glória, glória no céu, paz na terra entre os homens. Glória a Deus, glória ao Pai. Glória a Deus, Criador, e no Filho tornou-se o Senhor Deus da vida. Glória, glória no céu, paz na terra entre os homens. Glória, glória no céu, paz na terra entre os homens. Glória a Deus, glória ao Filho. Glória a Deus, nosso irmão, nos remiu o pecado, nos abriu o reino. Glória, glória no céu, paz na terra entre os homens. Glória, glória no céu, paz na terra entre os homens. Glória, Espírito Santo, Deus que nos santifica. Glória a Deus que nos une a caminho do Pai. Glória, glória no céu, paz na terra entre os homens. Glória, glória no céu, paz na terra entre os homens. Glória a Deus unitrino, Pai, Espírito e Filho. Glória a Deus unitrino, glória a Deus comunhão. Glória, glória no céu, paz na terra entre os homens. Glória, glória no céu, paz na terra entre os homens. Oremos. Cada um diga a Deus a graça que está precisando para a sua vida. Diga o nome das pessoas que você ama, pelas quais quer rezar. Ó Deus, vós sois o amparo dos que em vós esperam, e sem o vosso auxílio ninguém é forte, ninguém é santo. Redobrai de amor maravilhoso, para que, conduzidos por vós, usemos de tal modo os bens que passam, que possamos abraçar os que não passam. Por nosso Senhor
o vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Vamos acolher a palavra de Deus. O Senhor quer dialogar conosco e que nos atemos ao que Ele nos dirá e esforcemos em responder a esta palavra com nossa vida. A chave. A chave. Leitura do livro do Gênesis. Naqueles dias, o Senhor disse a Abraão: o clamor contra Sodoma e Gomorra cresceu, e agravou-se muito o seu pecado. Vou descer para verificar se as suas obras correspondem ou não ao clamor que chegou até mim. Partindo dali, os homens dirigiram-se a Sodoma, enquanto Abraão ficou na presença do Senhor. Então, aproximando-se, disse a Abraão: vais realmente exterminar o justo com o ímpio? Se houvesse 50 justos na cidade, acaso irias exterminá-los? Não pouparias o lugar por causa dos 50 justos que ali vivem? Longe de ti agir assim, fazendo morrer o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti. O juiz de toda a terra não faria justiça? O Senhor respondeu: se eu encontrasse em Sodoma 50 justos, pouparia por causa deles a cidade inteira. Joaquim, Abraão o salmo prosseguiu espera a dizendo: Vera começar para a estou gente sendo entrar no tom da atrevido Vera. em falar a meu Senhor. Eu que sou pó e cinza. Se um dos 50 justos faltasse 5, destruirias por causa dos 5 a cidade inteira? O Senhor respondeu: não destruiria, se achasse ali 45 justos. Insistiu ainda Abraão e disse: e se houvesse 40? Ele respondeu:
Carta de São Paulo aos Colossenses. Irmãos, com Cristo fostes sepultados no batismo. Com Ele também fostes ressuscitados por meio da fé no poder de Deus, que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Ora, vós estáveis mortos por causa dos vossos pecados, e vossos corpos não tinham recebido a circuncisão, até que Deus nos trouxe para a vida, junto com Cristo, e a todos nós perdoou os pecados. Existia contra nós uma conta a ser paga, mas Ele a cancelou. Apesar das obrigações legais, Ele a eliminou, pregando-a na cruz. Palavra do Senhor. Graças a Deus. E Jesus acrescentou: se um de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e nada tenho para lhe oferecer. E se o outro responder lá de dentro: não me incomodes, já tranquei a porta, meus filhos, e eu já estamos deitados, não me posso levantar para te dar os pães. Eu vos declaro, mesmo que o outro não se levante para dá-los porque é seu amigo, vai levantar-se ao menos por causa da impertinência dele e lhe dará quanto for necessário. Portanto, eu vos digo: pedi e recebereis, procurai e encontrareis, batei e vos será aberto. Pois quem pede recebe, quem procura encontra, e para quem bate se abrirá. Será que algum de vós que é pai, se o filho pedir um peixe, vai lhe dar uma cobra? Ou ainda, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião?
temos iniciado a nossa meditação hoje pela segunda, porque é usual e nos lembra que Jesus nos reconciliou com o Pai, que Jesus pagou a dívida que nós e a humanidade tinha com o Pai, que Jesus pregou nossa dívida na cruz, acabou, e que nós nos tornamos filhos e filhas adotivos do Pai. Alguém poderá perguntar: eu sou filho adotivo de Deus? Sim, porque antes de Jesus nós éramos só criaturas de Deus, mas no batismo Jesus nos fez filhos de Deus. Só Jesus é um filho único do Pai, porque ele tem a mesma natureza do Pai. Um pai humano tem filho, um pai humano tem filho. Mas a misericórdia de Deus fez com que todos nós fôssemos filhos amados de Deus, do Filho Jesus. E aí a gente pode entender agora o sentido das outras leituras. Se nós somos filhos amados de Deus, temos que estar em plena comunhão e diálogo, conversar com o nosso Deus e ser homens e mulheres de oração. A primeira leitura nos mostra um exemplo de homem orante e impertinente com Deus no seu pedido de oração. Abraão. Deus se dispõe a destruir a cidade de Sodoma e Gomorra. Pecador, capaz da cidade. Não é? E Abraão dialoga com Deus, dizendo: peraí, Senhor, se tiver 50 homens e mulheres bons e justos, o Senhor vai destruir toda a cidade e esses justos também? Não, pode ser. Como é que o povo vai dizer que o Deus justo de repente vai destruir? Então Deus diz assim: se tiver 50 justos nessa cidade, eu não a destruirei. Sabe o que eu estava pensando? Nossas cidades hoje são Sodoma e Gomorra, marcadas pelo pecado, marcadas pelo prazer, marcadas pela violência, marcadas. Por que Deus nos destrói? Por causa dos santos e justos que vivem nas nossas cidades. Em todas as cidades, aqui na cidade de São Paulo, tem homens e mulheres que servem a Deus, que vivem na justiça, que amam a Deus e ao próximo. E esses homens ajudam a Deus a ter paciência com a cidade. Por isso que não digo que ele assim firmou um slogan sobre a cidade de São Paulo, dizendo: Deus habita essa cidade. Através de nós que queremos viver nossa fé, através dos bons que praticam a caridade e amam a Deus. Mas não temos a oração de Abraão. Abraão, então, vendo que Deus era misericordioso, começou a negociar. E se forem 40 justos? E Deus diz a Abraão: tá bom, 40, eu não destruo a cidade. E se forem 30? Olha, eu acho que eu estou amolando o suporte, mas e se forem 10 justos e bons? E Deus vai dizendo: se houver tantos assim, eu não vou destruir
ensina a esperar em Deus acima de toda e qualquer esperança e um homem de oração. Aí no Evangelho vem o mestre por excelência de oração, Jesus. Ele passa um tempão em oração, em certo lugar, como diz o Evangelho, e os discípulos ficam, nossa, vamos pedir a Ele que nos ensine a orar, porque nos tempos de Jesus, todos aqueles que eram mestres ensinaram os seus discípulos a orar. João Batista ensinou aos seus discípulos, e os discípulos de Jesus queriam isso também. E aí então Jesus, Senhor, ensina a gente a orar. E a resposta de Jesus foi nos ensinar essa oração belíssima. E Jesus, na sabedoria divina, colocou 7 pedidos do Pai Nosso. 7. A gente se dirige a Deus, não é Pai Nosso que está no céu. E aí vem o primeiro pedido: Pai, santificado seja o teu nome. E quando nós pedimos isso, a gente quer o quê? Que nós honremos o nome de Deus, como diz o segundo mandamento, que a nossa vida seja de tal forma que outras pessoas glorifiquem a Deus por causa de nós. Santificado seja o nosso nome. E aí vem o segundo pedido do Pai Nosso: que venha a nós o vosso reino. Mas esse reino não vai acontecer caindo do céu de helicóptero. Somos nós que vamos construí-lo. Quando nós pedimos venha a nós o vosso reino, a gente está dizendo: eu aceito ser construtor desse reino. Depois você liga. Venha a nós o vosso reino. Nós queremos construir esse reino, ser cidadãos desse reino. Não é? E o terceiro pedido: seja feita a vossa vontade. E aqui a gente lembra, que eu lembro sempre, quando reflito sobre esse pedido do Pai Nosso, do nosso querido Dom Joaquim, que foi o bispo de Santana, que já faleceu. Dom Joaquim diz assim: tem gente que diz assim, eu tenho uma fé tão grande que eu peço que Deus me concede. Aí, Dom Joaquim dizia assim: espera aí, eu acho que a verdadeira fé é aquela que o que Deus quer, eu faço. Não é? Uma coisa é a gente chegar a Deus com a lista de pedidos, se eu podia assinar aqui embaixo. Outra coisa é a gente dizer: Senhor, seja feita a nossa vontade. Esta é a fé. E Jesus coloca no Pai Nosso: seja feita a vossa vontade. Estes 3 primeiros pedidos nos relacionam com Deus, nos ajudam a viver a nossa vida. E aí vem os outros 4. Quarto pedido: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Veja como Jesus caprichou. Nos dai hoje. Nós vamos precisar do pão. E aqui os santos dizem assim que nós precisamos de 3 pães para viver. O pão, comida, alimento, o pão da palavra de Deus, o pão que é Jesus. Dai-nos hoje. Por que Jesus não colocou dai-nos sempre? Para a gente estar em contato com Ele todos os dias. Que a nossa oração seja diária. E
Mas Deus já não sabe o que eu preciso, tudo bem, Ele sabe. Mas os nossos pedidos nos mantêm em comunhão com Ele. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Não é? Então, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas. O pessoal mais antigo, de 50 anos atrás, para trás, eles rezavam: perdoai as nossas dívidas. E estão querendo voltar para esse pedido, porque nós somos sempre devedores de Deus, do amor, do desejo de paz. Não é? Mas ofensa também é a mesma coisa. E Jesus diz: não basta a gente pedir perdão, temos que perdoar. Mas é muita cara de pau a gente, com ódio no coração de alguém, rezar um Pai Nosso. A não ser que a gente reze, pedir a Deus que dê coragem para a gente perdoar. Não é? Então, esse pedido é muito importante para a gente não deixar estragar a nossa vida pelo ódio, pelo rancor, pela falta de perdão. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Sexto pedido, não nos deixeis cair em tentação. Aí muitos dizem assim: puxa, mas Jesus deveria ter dito assim: não nos deixeis ser tentados. O que você está fazendo na Aí ficava melhor. E como é que ficaria a nossa perseverança? Como é que ficaria o nosso esforço? Não é? Como é que se testaria a nossa fé? A tentação nos ajude a ser perseverante, a ser firme na fé, a dizer não. Mas isso não pode gritar. Não nos deixeis cair em tentação. Não é? Ser tentado faz parte da vida. Sim. Ser tentados a deixar o caminho de Deus, mas não cair na tentação é uma prova de confiança em Deus. E o sétimo pedido: livrai-nos do mal. Mas que mal? Todos os males físicos, a enfermidade, a desunião, a dor, os problemas de nossa família, as nossas angústias todas, as nossas necessidades e carências. Livrai-nos do mal. E livrai-nos do mal espiritual, que é muito pior do que o mal físico. Essa é uma reflexão sempre da igreja. Pior que o cego que não enxerga fisicamente é o cego espiritual. Pior do que o leproso fisicamente é o leproso espiritual, que se isola, que se afasta de Deus, que se afasta dos irmãos. É a paralisia espiritual. É a falta de comunhão com Deus. Plena. Livrai-nos de todo mal. São esses os 7 pedidos. Há um movimento na igreja, e muitos aqui certamente já participam dele, uma vez ou outra, chamado Renovação Católica, Renovação Carismática. Um movimento maravilhoso que ensinou o povo a rezar. Mas teve algumas distorções que, graças a Deus, não sejam corrigidas. Começou a surgir gente escrevendo oração para a gente. A gente terceiriza a oração. Eu não quero
Se você não sabe o que dizer a Deus, reze o Pai Nosso, que você já disse tudo o que você precisa, que essa oração esteja no coração e nos lábios de Jesus. Oração do Pai Nosso. E vamos guardar aquilo que Jesus disse, depois de ensinar o Pai Nosso. 3 verbos. Pedir, o outro é procurar e o outro bater. A nossa oração é de pedir a misericórdia de Deus, procurar o nosso Deus para encontrar e bater na porta dele para que ele nos abra a porta. Então, meus queridos irmãos, vamos pedir a Nosso Senhor hoje que nos ensine a orar como pediram os discípulos, e que a oração do Pai Nosso esteja sempre no nosso coração e nos nossos lábios. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, como fiéis batizados, como filhos amados de Deus, participantes da oração de Jesus, intercedendo junto a Deus Pai, súplica. Ó Pai, vosso Filho nos ensinou: quem pede, recebe, quem procura, encontra. Dai-nos um coração cheio de confiança em vós, para que jamais cansemos de vos procurar suplicando. Escutai, Senhor, a nossa oração. Ó Pai, que por meio do vosso Filho nos ensinastes a rezar, dai-nos a cada dia o dom da perseverança na oração, sobretudo nos momentos mais difíceis da vida. escutai, Senhor, a nossa oração. Ó Pai, que sempre sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, dai-nos o dom precioso do vosso Espírito, que nos faz rezar em vosso Filho Jesus. Ó Pai, que com vossa misericórdia visitais vosso povo, dai-nos encontrar na oração a força necessária para permanecermos como vossas testemunhas fiéis. Senhor, a nossa oração. Pai do céu, ajudai-nos a ser homens e mulheres de oração. Fazei-nos crescer na intimidade convosco, para sempre pedir, procurar e bater a vossa porta. Senhor, a nossa oração. Fazei de nossas famílias, Senhor, comunidades de amor, de união, de paz, comunidades orantes, que nossas famílias sejam espaço de encontro convosco, rezemos. Escutai, Senhor, a nossa oração. Olhai, Senhor, pela nossa comunidade de Nossa Senhora das Dores, que seja uma comunidade evangélica, uma comunidade missionária, uma comunidade eucarística, uma comunidade orante.
Resultai, Senhor, a nossa bênção. E acolhei, Senhor, no vosso reino, nossa irmã Mafalda de Barro, que partiu para junto de vós há 7 dias. Que ela descanse eternamente na vossa paz, e vós consolai todos aqueles que sofrem com a despedida dela. Rezemos. É o que nós nos pedimos ao Pai, por Cristo nosso Senhor. Amém. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, os dons que recebemos da vossa bondade e trazemos a este altar. Fazei que estes sagrados mistérios, pela força da vossa graça, nos santifiquem na vida presente e nos conduzam à eterna alegria. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade,
e permaneceis para sempre, habitando em luz inacessível. Mas porque sois o Deus da bondade e fonte da vida, fizestes todas as coisas para cobrir de bênçãos as vossas criaturas e a muitos alegrar com a vossa luz. Alegrai-vos com a vossa luz. Eis, pois, diante de vós todos os anjos que vos servem e glorificam sem cessar, contemplando a vossa glória. Coelhos também nós e por nossa voz tudo o que criastes, celebrando o vosso nome, cantando a uma só voz. Santo é santo, o Senhor é santo. Santo é santo, o Senhor é santo. É o Pai do universo criador. O Senhor é santo. É o Filho Jesus, o Salvador. O Senhor é santo. Espírito Santo, Deus amor. O Senhor é santo. Santo é santo. O Senhor é santo. Santo é santo, o Senhor é santo. Bendito é aquele que vem. O Senhor é santo, que vem em nome do Senhor. O Senhor é santo. Hosana, Hosana nas alturas. O Senhor é santo. Santo é santo. O Senhor é santo. Santo é santo. O Senhor é santo. Nós proclamamos a vossa grandeza, Pai Santo, a sabedoria e o amor com que fizeste todas as coisas. Criastes o homem e a mulher à vossa imagem e lhes confiastes todo o universo, para que, servindo a vós, seu Criador, dominassem toda a criatura, e quando pela desobediência perderam a vossa amizade, não os abandonastes ao poder da morte, mas a todos socorrestes com bondade, para que ao procurarmos vos pudesse encontrar. Socorrei com bondade os que vos buscam. E ainda mais oferecestes muitas vezes aliança aos homens e às mulheres, e os instruístes pelos profetas na esperança da salvação, e de tal modo, Pai Santo, amastes o mundo, e chegada à plenitude dos tempos, nos enviastes o vosso próprio Filho, para ser o nosso Salvador. Por amor nos enviastes vosso Filho, Verdadeiro homem concebido do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria, ele viveu em tudo a condição humana, menos o pecado. Anunciou aos pobres a salvação, aos oprimidos a liberdade, aos tristes a alegria. E para realizar o vosso plano de amor, entregou-se à morte e, ressuscitando dos mortos, venceu a morte e renovou a vida. Jesus Cristo deu-nos vida por sua morte. E a fim de não mais vivermos para nós, mas para Ele, que por nós morreu e ressuscitou, enviou de vós ao Pai o Espírito Santo, como o primeiro dom aos vossos fiéis, para santificar todas as coisas, levando à plenitude
Por isso nós nos suplicamos que o mesmo Espírito Santo santifique estas oferendas, a fim de que se torne o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, para celebrarmos este grande mistério que Ele nos deixou em sinal da eterna aliança. Santificai vossa oferenda por Espírito. Quando, pois, chegou a hora em que por vós, ó Pai, ia ser glorificado, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim, enquanto ceavam, Ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, Ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis, irmãos, o mistério da fé. Salvador-nos, salvai, vós que vivificaste pela cruz de ressurreição. Celebrando agora, Pai, a memória da nossa redenção, anunciamos a morte de Cristo e sua descida dentre os mortos. Proclamamos na sua ressurreição e ascensão à vossa direita, e esperando a sua vinda gloriosa, nós nos oferecemos o seu corpo e sangue, sacrifício do vosso agrado e salvação do mundo inteiro. Recebei ao Senhor a nossa fé. Olhai com bondade o sacrifício que destes à vossa igreja e concedei aos que vamos participar do mesmo pão e do mesmo cálice, e reunidos pelo Espírito Santo num só corpo, nos tornemos em Cristo um sacrifício vivo para o louvor da vossa glória. Fazei em nós um sacrifício de louvor. E agora, Pai, lembrai-nos de todos pelos quais nos oferecemos este sacrifício. O vosso servo Papa Francisco, nosso bispo Odilo, os seus bispos auxiliares, os bispos do mundo inteiro, os presídios, todos os ministros, os fiéis que estão aqui todos no vosso altar, e nos oferece este sacrifício ao povo que nos pertence e todos aqueles que vos procuram com o coração sincero. Lembrai-vos, ó vossos filhos. Lembrai-vos também dos que morreram na paz do vosso Cristo, de nossa irmã Mafalda de Barro e de todos os mortos dos quais só vós conhecestes a fé. A todos saciai a vossa glória. E a todos nós, vossos filhos e filhas, concedei, Pai de bondade, que com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com os apóstolos e todos os santos, possamos alcançar a herança eterna do vosso reino, onde com todas as criaturas, libertas da corrupção do pecado e da morte, os glorificamos
Rezemos esta oração com fé, confiança e amor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudai-nos pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-nos, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Saudemos em Cristo Jesus. Paz de Cristo, Joaquim. Paz de Cristo, seu João. Paz de Cristo. O reino de Deus me tirarás do pecado Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de vir e mas dizemos a palavra sem ensinar. Corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém. Ao receber o Senhor, tua presença sagrada, para confirmar teu amor, faz de nós tua promessa.
Portanto, eu vos digo, pedi e recebereis, procurai e encontrareis, batei e vos será aberto. Pois quem quer recebe, quem procura encontra, e para quem bate se abrirá. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oremos. Recebemos, ó Deus, este sacramento, memorial permanente da paixão do vosso Filho. Fazei-o com a vossa inefável caridade, possa servir a nossa salvação por Cristo nosso Senhor. Amém. Pode sentar um pouquinho. Vocês sabem que a próxima sexta-feira é a primeira do mês, 7h30 da manhã, missa em louvor ao Sagrado Coração de Jesus. Aqueles que seguem o pedido do coração de Cristo de comungar nas 9 primeiras sexta-feiras. Então, sexta-feira, 7h30 da manhã, estaremos aqui para celebrar a missa em louvor ao coração de Jesus. Como está sendo feito em toda a região santana, no próximo sábado começa uma nova turma de catequese e recomeça aqueles que já estão se preparando. Os pais que matricularam seus filhos para o catecismo, na primeira etapa é de manhã, segunda etapa é de tarde. Tragam aí seus filhos e ainda podemos inscrevê-los quando quiser, Quanto mais crianças no catecismo, melhor. Isso é muito importante. O terceiro aviso é quem quiser rezar comigo toda manhã, 7h30 da manhã, segunda, terça, quinta e sexta. Não é? Venham aí, nós temos um grupinho que a gente chama da missa da madrugada, todo dia, 7h30 da manhã. E o terço dos homens, uma bênção para a nossa comunidade, para a nossa paróquia. A nossa quermesse ganhou hoje um reforço imenso com o trabalho incansável do terço dos homens. Toda segunda-feira os homens se reúnem nessa paróquia às 8 horas para rezar o terço. Venham rezar conosco, tá bom? E hoje à noite é o nosso último dia de quermesse. Que pena, porque eu gostei mais de ver a comunidade reunida, mas também é cansativo. Os nossos meios de trabalho estão muito cansados. Mas venham aí, nós vamos até pintar uma bicicleta lá. Se estiver chovendo, não importa, até no salão do shopping, certo? Venham aí participar conosco dessa nossa promoção, que foi bonita por vários motivos. Pela arrecadação, depois eu vou dizer para vocês o quanto, pela generosidade da paróquia, não compramos uma prenda do livro. E foram 6 dias de livro. Vocês é que doaram. Uma bênção de Deus. Pela participação de todos vocês, das famílias, eu fiquei muito feliz de ver as famílias presentes na nossa quermesse.
Mas graças a Deus temos aí os nossos dizimistas, temos a coleta que a gente faz em todas as missas para nos ajudar. Que Deus nos abençoe a todos. E os que quiserem ir para Atibaia, na Romaria, a casa da mãe Rainha, as famílias que recebem já a capelinha dela, se inscrevam na nossa. Ainda tem lugar, seus olhos? Tem alguns lugares. Quantos olhos? Quantos? O senhor tinha me falado 16. Custa R$40. 16 ônibus e a sua. Tá bom? Então,